Olá, você que me assiste, aqui é o Maguinho Chess. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de speedrun, aqui do canal. A série que a gente joga com o peão do rei, se cair de brancas. E de pretos a gente vai responder o que o jogador de brancas jogar. Então vamos para a nossa quinta partida dessa série. Caímos de branca, então vamos jogar o peão do rei. E a gente já jogou a italiana, né? Então vamos jogar a Rui Lopes agora, para a gente variar. É uma abertura que eu gosto bastante, é uma abertura que eu acho muito interessante. Ela tem que calcular um pouquinho mais em relação à italiana, mas é uma abertura que eu gosto bastante, demais. Então vamos ver, né, como o nosso adversário vai seguir jogando. Tem diversas variantes dentro da Lopes, ou a abertura espanhola, né? Ela tem esses dois nomes. Então, eu posso fazer o rock, e aí se ele tomar o peão, a gente chama de Rui Lopes aberta, e tem maneiras de recuperar esse peão, não estou totalmente perdendo ele. Eu não posso, detalhe, tomar aqui, achando que depois da tomada eu vou ganhar um peão, pois ele tem isso aqui, ameaçando ganhar meu cavalo e o peão, então esse peão eu não estou ganhando ele ainda, apesar de ser uma das ideias da Rui Lopes é eu tentar pressionar esse peão. E aí, como ele atacou aqui, eu posso desenvolver o cavalo, mas eu gosto da variante que eu seguro esse peão aqui, jogando o peão de D3. Certo. Porque eu tenho algumas ideias de botar peão em C3, para impedir os pulos do cavalo dele. E também, além disso, eu gosto de desenvolver o cavalo para cá, fazendo uma manobra que eu já ensinei na primeira partida da nossa speedrun, jogando a italiana. Então, quando eu jogar Rui Lopes, eu tenho umas ideias parecidas com a italiana. Não é exatamente as mesmas ideias, mas muita coisa vai lembrar. Detalhe, agora que eu fiz o rock, eu realmente estou ameaçando ganhar o peão. Por exemplo, agora eu ganho o peão. Porque depois da tomada, eu vou tomar aqui agora. E depois da tomada ele não vai ter mais esse lance, porque o peão está sendo segurado. E não tem mais o perigo de ele dar cheque na hora que tomar, ganhar o cavalo. Não tem mais esses perigos. Porque agora eu estou com o rei protegido. Então já ganhei um peão e dobrei os peões dele. Por isso que eu gosto da Rui Lopes. Entendeu? Porque tem essas ideias de pressionar o peão, desenvolver bem as peças. Agora, ele atacou meu cavalo, simplesmente eu vou lá e tiro. Entendeu? E tô com um peão a mais. E ele tá com os peões dobrados aqui. Então, tem essa cravada aqui, mas essa cravada é uma cravada que eu não vou me preocupar tanto. Porque basta eu jogar o cavalo aqui e já tá lidando com essas questões. Tô pensando até em desenvolver aqui. Mas vamos tirar o cavalo para cá. A ideia é tirar a torre e manobrar o cavalo. Não precisa se assustar muito com essa cravada aqui, não. Apesar que eu tô com novas ideias aqui também de ganhar tempo em cima da dama. Tá ficando um jogo interessante. Mas é isso, a gente tá com o peão a mais. E ele tá com o peão dobrado, então na Rui Lopes tem algumas variantes que a gente consegue ganhar esse peão, que foi o caso dessa partida. Vamos ver como é que a partida vai continuar, né? Ele tava com medo de levar um possível garfo aqui, por isso que tirou a dama, né? Mas vamos lá. Estou pensando aqui. Com ideias até de atacar aqui. Ele tem a possibilidade de sacrificar aqui, mas eu não sei se ele vai fazer isso. Eu prefiro que não faça. Então, eu não vou arriscar fazer isso aqui agora, porque pode ser que não dê certo realmente. Porque se ele toma aqui, beleza, eu vou estar ganhando o bispo dele por 2 peões, mas em troca ele vai estar com a dama atacando e o cavalo aqui. Então, essas ideias de sacrifício, em algumas variantes, algumas ideias assim, podem dar certo, entende? Então, eu prefiro não arriscar. Apesar que eu acho mais interessante a ideia de continuar com o meu plano na manobra aqui. Porque libera o bispo também, certo?
Agora sim, eu acho que eu tô com essa ideia. Porque mesmo que ele tome, eu tomo de volta e aí quando o dama vir, eu jogo o cavalo. E aí fica bem protegido aqui. Apesar que ele vai ter isso aqui, né? Afastando meu cavalo. Ele tá arrumando alguns probleminhas aqui pra mim, porque esse peãozinho aqui é chato. Deixa eu ver, eu jogo aqui. Se ele toma, eu tomo, aí vem dama. Jogo cavalo aqui. Mas aí vem isso, né? Realmente vem. Mas aí ele vai estar só recuperando a peça que ele já tem me dado. Eu vou jogar isso aqui. Eu vou jogar isso aqui. Ele tirou, é. Tem as ideias de avanço. Vamos lá. Vou desenvolver. E eu tô pensando até em jogar aqui. Como também tem isso aqui, né? Atacando o bispo dele. Se toma, ele só recupera o peão, mas aí ele não consegue. Na verdade, ele não vai conseguir recuperar, né? Isso que eu vou comentar aqui. Porque se ele toma e ele tenta pegar aqui, cai aqui. Certo? Ele vai ficar solto. Assim. Aqui eu acho que é uma ideia interessante. Se ele toma, eu vou retomar. E aí não tá ganhando esse peão. Ele não tá ganhando esse peão. Se ele pegar o peão aqui, cai o bispo. Se ele pega esse peão aqui, o bispo cai. Por isso que ele tirou o bispo aqui agora. E aí eu vou botar mais um probleminha aqui para ele. Que é essa ideia aqui. Tá ameaçando ganhar o peão. O cavalo tá cravado em cima da torre. E uma... Vou seguir nessa ideia, porque mantém a cravada. E a gente segue com o nosso peão extra. Seguimos com um peão a mais, que a gente ganhou lá na abertura. Mas tá um jogo bem interessante. A gente tá vendo que o nível vai aumentando, né? Então o nosso rate vai subindo. Mas é natural. Então, assim, joga com calma. É o que eu sempre vou enfatizar aqui, joga com calma. A ideia dele é interessante, que se eu tomar aqui, ele abre. E aí eu já venho com ideias de ataque aqui. E fora que ele descravou aqui, né? Ele tirou a cravada. Eu tô pensando seriamente em tomar, porque se ele toma, fica dobrado, né? Eu só não posso tirar o cavalo aqui, tipo, esse meu bispo tá meio solto, porque o único que defende ele é o cavalo. Eu acho que eu vou trocar. Vou trocar. Porque ele vai perder uns tempos até armar esse ataque. Ele ainda vai ter que armar. E ele não trocou, tá vendo? Então ele mesmo não confiou nessa ideia aqui de dobrar os peões para tentar atacar aqui. Porque ele ia perder um tempo ainda tentando tomar aqui. Provavelmente eu tinha alguma forma de defender. Eu ia começar a pensar sobre isso. E ele tá ameaçando ganhar aqui, né? Mas aí eu vou manter a defesa desse peão. Eu quero manter o meu peão extra. E agora ele tá com essas ideias de tomar aqui. Visto que tá cravado, né? E eu acho que não tem muita forma de eu defender mesmo, não. Nesse caso aqui, eu acho que o peão vai cair mesmo. Apesar que eu vou tentar ganhar um tempo em cima dessa dama dele. Se ele jogar... troca, né? Se ele jogar rápido aqui, aí ele perderia a dama, né? Então é mais interessante ele trocar mesmo. Tranquilo. E aqui eu ganho tempo para dobrar. Entende? Essa era a minha ideia. Que com a torre aqui eu consigo ter tempo de dobrar. Mesmo que eu perca um peão, é um peão por vantagem de desenvolvimento. A outra torre dele aqui
Ele pode tentar isso aqui, né? Mas aqui, por exemplo, eu já posso trocar. Por isso que ele fez isso aqui, porque tem perigo de mate, realmente. Então, assim, se ele jogar aqui, eu já vou buscar trocar, certo? Então, eu vou fazer isso. Se ele joga isso aqui, vai tentar dar mate aqui, eu vou buscar trocar. Então, será que tem alguns ataques aqui nele já? Eu não posso jogar aqui, senão eu levo mate, né? Era uma ideia que eu tava agora. Aqui tá caindo. É, eu tô com bastante perigo aqui, viu? Bastante. Tem várias ideias aqui. Que é interessante eu tentar simplificar e levar para o final. Talvez ele não queira a simplificação, é. Mas aí eu vou começar a arrumar problemas aqui para ele, né? Começar a atacar a dama dele. Eita, levei mate aqui. Levei mate. Um leve descuido ali, a gente tomou mate. É a primeira derrota dessa nossa minissérie. Pois é, eu pensei muito no ataque e acabei descuidando com a defesa. É uma coisa que acontece quando a gente perde, é isso, né? Por exemplo, foi um lance meu discreto. Esse torre, esse dama em H7, né? Porque foi eu que ataquei, então praticamente foi eu que forcei ele a fazer esse movimento. Então acaba que eu não vi a ideia dele. Porque, por exemplo, obviamente foi um erro meu, né? E por isso que eu estou conversando aqui para a gente tentar corrigir isso. Por exemplo, se ele mesmo, se ele por si mesmo fizesse isso aqui, ó, ele joga a torre aqui ou ele joga a dama aqui, eu já ia ver que a ideia dele era dar um mate. Mas aí, como fui eu que ataquei e ele faz isso, acabou que ficou muito discreto, que parece que foi eu que coloquei aquela dama ali, e de fato foi. Então parece que aquela ideia do mate não era a ideia dele, não era o plano dele. Parecia que eu que estava com a iniciativa quando ataquei aqui. Então acabei jogando rápido. E aí depois que eu joguei é que eu percebi que ele tinha tudo para dar um mate. Então é isso, pessoal. Vou deixar a precisão aí no final da partida. Com certeza eu cometi algumas capivaradas aí. Mas é isso, acho que até os erros da gente conseguem nos ensinar e ensinar outros também. Então é isso, é um conselho que eu dou, certo? Derrotas faz parte, acontece. Agora, a diferença está em como a gente vai agir perante isso. E aí o interessante é isso, é ver onde eu errei. Então, se você perdeu, o que você pode fazer, certo? O que você pode fazer para melhorar? Por exemplo, eu acho que aqui o meu erro foi não ter prestado atenção em como ficou depois que eu ataquei a dama dele, que a ideia de mate surgiu, sabe? Então, e era uma ideia que eu já vinha comentando ali atrás, né? Eu acho que nesse momento aqui eu tinha comentado de se ele botar a torre aqui, eu vou trocar, porque se ele botar aqui, ele está planejando mate. Eu tinha comentado isso, então foi uma ideia que eu estava vendo. Mas aí, no momento que foi eu que fosse ele ir ali para trás, acabei não vendo e tomando mate. Então é isso, acho que por hoje é isso. No final, eu deixaria a precisão dessa partida, está bem? E se você aprender alguma coisa aqui, peço que se inscreva no canal. Se aprendeu alguma coisa com a minha derrota, com alguma coisa na partida, aprendeu aí, em algum momento eu expliquei alguma coisa, até sobre a Rui Lopes mesmo, que é uma abertura que eu uso muito, principalmente em torneios. Então, é isso. Eu peço que você se inscreva, deixa o like, compartilha. Estamos aqui para aprender, certo? Então, até a próxima. Se inscreve. Tamo junto. Valeu!